Você quer aprender a fazer gestão de desempenho das pessoas colaboradoras da sua empresa de forma eficiente e estratégica? Então este vídeo é para você. Oi, meu nome é Julia e eu sou analista de marca aqui na Gup. E nesse vídeo eu vou apresentar para você os principais conceitos de gestão de desempenho para que você possa aplicar esse tipo de estratégia na sua equipe. E não deixe de assistir o vídeo até o final, pois vamos disponibilizar para você um template gratuito de avaliação de desempenho com matriz 9box para você aplicar na sua empresa. Vamos lá? Antes da gente começar a falar sobre gestão de desempenho, é muito importante explicar de fato o que significa desempenho. Afinal, é muito comum que gestores entendam o desempenho como um sinônimo de resultado, quando na verdade ele não é isso. O desempenho, na verdade, está atrelado diretamente à operação, ou seja, se as atividades estão sendo realizadas, como elas são feitas, em quanto tempo acontecem e qual é o nível de qualidade. Já os resultados dessas atividades podem ser chamadas de performance, ou seja, enquanto o desempenho olha como as atividades estão sendo executadas em si, a performance olha para os resultados dessas atividades, sem se preocupar como elas estão sendo feitas. Nesse sentido, é possível acontecer uma situação onde um profissional possui alto desempenho e baixa performance, enquanto é muito difícil que um profissional tenha alta performance com baixo desempenho. Percebeu como existe uma diferença fundamental entre desempenho e performance? Embora no mundo da gestão de pessoas a palavra da vez seja construir equipes de alta performance, é muito importante focar primeiro no desempenho, pois é muito mais fácil entregar ótimos resultados ao fazer as atividades da forma mais eficiente possível. Mas nem sempre foi assim. Como muitos outros assuntos na área de gestão de pessoas, o entendimento sobre desempenho foi evoluindo com o passar do tempo. No século XX, era muito comum que o desempenho de uma empresa fosse medido apenas a partir dos seus resultados financeiros. Basicamente, a única coisa que importava era o quanto a empresa faturava e lucrava no fim do ano. Entretanto, a visualização atual de desempenho deve ser feita de forma mais estratégica, levando em consideração diferentes aspectos que indiquem a saúde da empresa como um todo. É por esse motivo que os professores de Harvard, Robert Kaplan e David Norton desenvolveram em 1997 a metodologia do BSC, que nada mais é do que uma forma de medir a gestão de desempenho de uma empresa a partir das diferentes áreas. Para além da geração de lucro pela empresa para seus acionistas e demais stakeholders, uma empresa saudável deve ter um balanço de desempenho entre 4 pilares. O financeiro, que é como está a saúde financeira da empresa, seus gastos, receitas, margem de lucro. O cliente, que é como é estruturada a carteira de clientes e como é a visão desses clientes sobre a empresa. Os processos internos, que indicam como é a saúde da operação como um todo, com base nos processos e no desempenho das equipes para a entrega de seus produtos e serviços. E por último, aprendizado e crescimento. Como está a gestão de inovação da empresa, como também o desenvolvimento e a capacitação das pessoas colaboradoras. Por isso, a gestão de desempenho não é apenas uma ferramenta valiosa para que a liderança possa acompanhar e desenvolver o seu time de forma mais próxima e assertiva. Ela é também uma ferramenta fundamental para que a empresa atinja os seus objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo. Esses objetivos geralmente são estipulados através de metas que são criadas para a empresa em um determinado período de tempo. Essas metas são desdobradas para cada área de atuação da empresa e, a partir deles, é possível analisar o desempenho e a performance das áreas. E aqui é onde está o papel estratégico da área de recursos humanos dentro desse processo. Afinal, o RH é o setor responsável por trabalhar o aumento de desempenho e do desenvolvimento das pessoas colaboradoras, com o objetivo de auxiliar as diferentes áreas de uma empresa a alcançarem seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, as áreas até podem realizar a gestão de desempenho com o objetivo de melhorar seus processos internos e sua produtividade, porém é apenas com o apoio do RH que essa gestão de desempenho se torna integrada com os objetivos do negócio como um todo. Agora que você já tem um contexto melhor do que a gestão de desempenho e seu papel no negócio, vamos falar sobre como fazer uma gestão de desempenho na prática. Para que uma gestão de desempenho seja possível, o próximo passo que o gestor precisa dar com a sua equipe é delimitar quais são os indicadores que nortearão esse desempenho. Ou seja, não existe como metrificar e gerir desempenho sem antes definir pontos importantes como o que deve ser feito em um período de tempo determinado, quantas vezes aquela atividade precisa ser feita, qual é o tempo médio esperado para a realização dela e qual é o nível de qualidade esperado na realização daquela atividade. Afinal, não é possível determinar o desempenho de alguém sem antes ter combinado de forma clara o que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito, certo? Quer um exemplo? Se uma pessoa trabalha como operadora de telemarketing, só é possível determinar o seu desempenho a partir da definição de quantas ligações ela deve efetuar por dia, qual é o tipo de roteiro que ela deve seguir nas ligações e qual é o tempo médio que cada ligação deve ter. Assim, o primeiro passo mais importante da gestão de desempenho é justamente firmar esse acordo com os profissionais, para que todas as pessoas saibam quais são as entregas que são esperadas delas durante o mês do trabalho. Por isso, a primeira ação que a liderança deve tomar para fazer uma gestão de desempenho é conversar com cada profissional sobre o que é esperado dele ao fazer as
atividades do dia a dia. É importante apontar quais são as atividades a serem feitas, o tempo médio esperado para entregá-las, a qualidade que é esperada, os processos a serem seguidos, entre outros assuntos necessários para demilitar o desempenho esperado. Após esse combinado é que entra o verdadeiro papel da liderança, que é entender quais são os fatores principais que impactam diretamente a operação e, com isso, o desempenho das pessoas. A gestão, então, precisa estabelecer diálogos frequentes com a sua equipe para entender como está o desempenho de cada um e, principalmente, quais são os elementos que impactam esse desempenho, tanto para pior quanto para melhor. É através dessa conversa que a liderança vai conseguir entender quais são as dificuldades que as pessoas colaboradores estão passando. Aí é importante destacar que a gestão de desempenho precisa ser criada com a mentalidade de desenvolver as pessoas e, com isso, aumentar a performance e a produtividade do time. Muitas vezes os gestores trazem discussões sobre o desempenho das pessoas colaboradoras com uma tonalidade de cobrança, o que pode gerar pressão e desconforto nos profissionais. A gestão de desempenho precisa ser baseada no diálogo aberto e, principalmente, na mentalidade de aprendizado e desenvolvimento das pessoas. Ou seja, para além de delimitar o que é esperado de cada profissional, no nível produtivo, é importante entender também se a pessoa se sente confortável e realizada ao fazer as atividades. Afinal, não há como ter um bom desempenho e com isso uma boa performance se não há conexão do profissional com o seu trabalho. Quando o gestor da área aborda o desempenho de cada profissional com o objetivo de aprender com o processo, aí sim é possível ter um canal de comunicação aberto e transparente. Nesse momento, então, o objetivo é entender justamente quais são as condições que estão fazendo aquela pessoa entregar mais ou menos do que é pedido para ela. Situações que podem fazer um profissional ter baixo desempenho são acúmulo de funções e atividades, falta de mapeamento e padronização dos processos, não ter as ferramentas adequadas para as atividades, não ter um bom clima organizacional, não ter apoio dos pares para a realização de atividades complexas e, claro, a falta de motivação. Entretanto, é importante que o gestor investigue com a mesma intensidade as situações onde o desempenho do profissional está acima da média, pois essa pessoa pode estar usando ferramentas e processos mais eficientes para desempenhar as suas atividades. Identificar profissionais com alto desempenho pode ser uma boa solução para melhorias na área. Afinal, é importante poder compartilhar com as demais pessoas atividades e ferramentas que possam melhorar a produtividade de todos. Você já deve ter percebido que fazer a gestão de desempenho de uma equipe consiste principalmente em ter espaços de diálogo transparente com as pessoas, certo? Quando o profissional tem clareza sobre o que é esperado dele no desenvolvimento das suas atividades, toda a relação de trabalho fica mais transparente, pois a conversa com a liderança pode ser mais voltada para os erros e acertos com evidências sobre o desempenho esperado. E é nesse ambiente que se torna possível para a liderança realizar um ciclo de gestão de desempenho que geralmente é finalizado por meio de uma avaliação. De forma resumida, o ciclo de gestão de desempenho é uma ferramenta usada para criar um ambiente de melhoria contínua no desempenho das equipes. Como o nome já diz, ele é uma sequência de atividades contínuas que tem como objetivo definir qual é o desempenho esperado de cada profissional, acompanhar por um tempo determinado esse desempenho com indicadores e conversas que mostram como suas atividades estão sendo realizadas, realizar uma avaliação de desempenho e, com as informações obtidas, criar planos de ações específicos para cada profissional, como aprofundar conhecimentos, melhorar aspectos técnicos ou até promover a pessoa. Dessa forma, a gestão de desempenho fica completa. Ela se torna um ciclo contínuo que tem como objetivo melhorar o desempenho individual de cada pessoa, atrelando essa melhoria de desempenho com os objetivos estratégicos da empresa. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Clique também no sininho para garantir que você não vai perder os outros vídeos. Agora que você já tem contexto sobre o que é desempenho, como ele pode ser definido e acompanhado pela liderança e também a importância de transformar esse exercício em um ciclo, vamos falar sobre a avaliação de desempenho, que é uma ferramenta fundamental nesse processo. Como você já percebeu na nossa explicação do ciclo de desempenho, a avaliação é a última etapa do processo e, ao mesmo tempo, é onde o profissional terá insumos necessários para iniciar o seu próximo ciclo. Bem, não existe um único modelo de avaliação de desempenho. Afinal, existem diferentes metodologias que são aplicadas com o objetivo de extrair diversos tipos de informações sobre um desempenho de um determinado profissional. Entretanto, as avaliações de desempenho geralmente possuem uma estrutura parecida. Na grande maioria dos casos, elas são formadas por um questionário que é respondido por uma ou mais pessoas. É possível, por exemplo, fazer uma avaliação de desempenho onde apenas a liderança avalia a pessoa colaboradora. Afinal, espera-se que a pessoa em cargo de liderança seja quem tem o melhor contexto do desempenho de cada pessoa da sua equipe ao longo do tempo. Também existem avaliações de desempenho onde várias pessoas avaliam o profissional, como é o caso da avaliação 360. Nesse modelo, a própria pessoa se avalia, ela também é avaliada pela sua liderança, seus pares e até por pessoas de outros setores da empresa. Outro exemplo de avaliação de desempenho que busca mais informações é a matriz 9box, que é o modelo de avaliação que iremos disponibilizar para você no final deste vídeo. Esse modelo de avaliação leva em consideração as competências, o desempenho e o potencial de cada pessoa colaboradora, avaliando o seu desempenho e comparando com o que é esperado do cargo que ela ocupa. A partir do resultado da avaliação, a pessoa é enquadrada em uma de 9 caixas, e é daí que vem o nome matriz 9box.
E a partir disso, é possível desenhar um plano de ação para que ela possa se desenvolver mais ou até ser promovida. Ou seja, cada tipo de avaliação de desempenho tem seus prós e contras. No modelo 360, por exemplo, a vantagem é que existem mais perspectivas de avaliação sobre o profissional, o que complementa a visão do líder, e ao mesmo tempo diminui o peso dos vieses inconscientes no processo avaliativo. Por outro lado, existe o risco das avaliações feitas por outras pessoas não representarem de fato a realidade. Isso pode ocorrer principalmente em empresas que não possuem uma cultura forte de feedbacks ou quando o processo de gestão de desempenho não é voltado para o aprendizado e para a melhoria, mas somente para a tomada de decisão sobre cada profissional. E é por esse motivo que é importante voltar ao que trouxemos no início do vídeo. A gestão de desempenho precisa ser realizada sob uma perspectiva de compreender as motivações de cada pessoa colaboradora, o cenário atual da equipe e a capacidade de desempenho dela, com o objetivo de gerar aprendizados e melhorias contínuas. Para que seja possível aplicar uma gestão de desempenho com o objetivo de trazer melhorias contínuas para as atividades da empresa, é necessário ter ferramentas adequadas para fazer essa gestão. Afinal, o ciclo de gestão de desempenho gera muitas informações que precisam ser contempladas em um curto e médio prazo, desde conversas e combinados feitos entre liderança e pessoa colaboradora, até os planos de ação mapeados após a avaliação de desempenho. Em um primeiro momento, essas informações sobre o desempenho das pessoas colaboradoras e os ciclos de gestão podem ser armazenadas em planilhas ou em outras ferramentas descentralizadas, mas essa prática não é sustentável a longo prazo. Isso acontece porque se torna difícil manter um histórico, como também não possibilita que essas informações sejam cruzadas com outras áreas para gerar insumos estratégicos para a empresa, que é justamente o principal objetivo de fazer a gestão de desempenho. Por isso, é cada vez mais comum que as empresas adotem ferramentas específicas para fazer a gestão de desempenho e performance das equipes, possibilitando uma atuação mais próxima do RH com as demais áreas e, com isso, tornando os ciclos de gestão de desempenho mais estratégicos para o negócio. Agora que você chegou no final do vídeo e tem as informações necessárias para começar a fazer a gestão de desempenho da sua equipe, você vai precisar de um modelo de avaliação de desempenho que ajude você nesse processo. Por isso, estamos disponibilizando para você, de forma gratuita, um template da avaliação de desempenho na Matrix 9box. Para baixar ele, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e principalmente se inscrever aqui no canal da Gup para que você não perca nenhum outro vídeo sobre gestão de pessoas. Até a próxima!